Começando agora, 2 horas. Todos me ouvem, me veem, tá tudo certo. Bora, vamos começar. Sim, me deem um alô ali, gente. Boa tarde, Soro. Vocês estão me ouvindo? Espero que essa seja a última aula no Paltalk, me parece. Vai ser. Acho que a gente vai migrar para o Classroom, para o Google Meets, algo desse tipo, semana que vem. Gente, tô apavorado, né? Eu tava agora desde da meia hora ali, meio-dia e 30, vendo toda a repercussão da saída do Tite do governo. E, tipo assim, pra mim é uma coisa meio bizarra eu vir aqui falar de redação, sabe? Na verdade, pra mim é meio sem lógica. Eu acho que a gente tem que falar desse governo, assim. É uma coisa absurda. Que tristeza, que tristeza. A gente também. Gente, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Já está sendo, mas vai ser bem difícil. O Brasil vai enfrentar uma crise econômica sem precedentes. E esse cara sempre foi louco. Eu não sei como ele foi eleito por um antipetismo. Eu não sei o que aconteceu assim. Que momento que o Brasil se perdeu. Pena que quase 60 milhões de pessoas votaram nele. Tá louco. Eu tô assim, eu tô chocado, eu tô triste, porque eu não tô vendo muita saída pro que tá acontecendo, sabe? Eu não tô vendo saída. Esse é o problema. O que vai acontecer? O que me conforta é que eu tenho vocês, estudantes, uh, que eu espero que façam um Brasil melhor, assim, tipo, eu tenho um fio de esperança ainda. Mas o Brasil é foda, gente. Foda. Sim, mas ele não está se mostrando nem um pouco diferente na Maria Eduarda do que ele sempre foi. Sempre foi absurdo, ele sempre foi só político ideológico, ele nunca teve nenhum projeto de governo, nada social. Estourou uma pandemia que ele quer meio que controlar como tudo. Ele controla sempre tudo na base da força, né? Só que a pandemia não vai controlar na base da força, não adianta. Essa é a questão, tipo, ele sempre conseguiu resolver as coisas do jeito dele, né? Só que o coronavírus não quer saber do Bolsonaro. E o coronavírus não dá pra matar, né? Não dá pra matar quando faz barulho. Bem, vamos deixar essa família aí de lado pra gente conversar sobre outras coisitas, né? Espero que vocês, enfim, possam ir bem na redação. É, Quero conversar de planejamento com vocês, tá? E fora que o governo ele não se importa com porra nenhuma. Essa é a moral. Tipo assim, tem internet, não tem internet, tá estudando, vai ter Enem. Gente, eu esqueci de falar isso para as turmas da manhã. Esqueci. Que pena. Se alguém de vocês tiver qualquer déficit de atenção diagnosticado, tá? Dislexia, não sei se ansiedade eu não sei, não tenho certeza, mas algum problema desta ordem, vocês podem falar ali na inscrição do Enem, vocês têm 1 hora a mais de prova. Agora, não me saiam procurando receita, porque isso é corrupção também, tá? Mas quem tem déficit de atenção real e dislexia e coisas desta ordem, pode sim pedir no ato da inscrição do Enem, tá bem? Além disso,
As inscrições estão aí. Parece que as inscrições digitais acabaram em Porto Alegre. Eu ia fazer digital, vou ter que fazer impressa. Tá? Uh, Tem outros recursos do tipo letra grande, do tipo, enfim, tem vários recursos, tá? Façam valer os direitos de vocês enquanto nós ainda temos alguns, tá bom? Bom, vamos falar de planejamento. Sobre o planejamento, gente, eu quero conversar com vocês porque eu estou vendo que tem pouca gente que está fazendo, tá? Vocês fazem planejamento? Essa é a primeira pergunta. Vocês fazem planejamento? Eu quero saber se vocês fazem, se vocês não fazem planejamento. E como é que é o planejamento de vocês? Como é que é o planejamento de vocês? O que que vocês botam no planejamento? O planejamento de vocês deixa vocês seguros? Essa é a dúvida. A gente tem que planejar as coisas, gente. Quando a gente não planeja as coisas, acontece o que está acontecendo, entendeu? Tem plano de governo. Cansei desse governo. Cansei. Boa. Vão falando aí pra mim, gente. Faz planejamento ou não faz? E como faz, tá? Só vou suar meu nariz 2 segundos. Bem, é por aí, tá? Eu vou mostrar hoje como vocês fazem, devem fazer, tá? Primeiro de tudo, gente, vocês têm que fazer planejamento, porque o planejamento ele é avaliado, tá? Ele é um critério de avaliação bastante claro na competência 3, tá? Então, não adianta dizer, isso eu não gosto de fazer, eu acho que eu perco tempo. Não me interessa isso, querido, porque você vai ter que fazer, tá? É avaliado, vale nota, tá? Vale nota. Sabe aquela vez que o senhor fala, vale nota, a gente faz, né? Então é a mesma coisa, vale nota, tá? O que que tem que ter no planejamento? O que que o planejamento deve ter? Então, o que o planejamento deve ter? Tese, argumento 1, argumento 2, repertório, relação dos argumentos e PI, com os 5 elementos. Tá? Nós vimos semana passada a PI, né? Nós precisamos disso. Então, antes de eu escrever a minha redação, eu vou pensar no meu ponto de vista, na minha tese. Por que que eu penso o que eu penso, certo? E responder o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que o cinema ainda não é democratizado? Por que
acontece a manipulação do comportamento do usuário. E vai nos porquês. Vou encontrar, então, meu argumento 1, meu argumento 2. O cinema ainda não é democratizado por causa dos altos preços dos ingressos e por causa da popularização de streamings como a Netflix. Tá? Preciso de um repertório, uma ação externa, certo? Relação com os argumentos é causa, são duas causas, é causa e consequência, é prós e contras. O que um argumento tem a ver com o outro? Tá? E a minha API, com agente, modo, efeito e detalhamento. Gente, escrevam os 5 elementos da API no planejamento. Porque se você escreve os 5 elementos da API no planejamento, na hora de escrever a API, é só resgatar lá de cima. Tá? É isso que eu quero. Porque se vocês fizerem, se vocês deixarem para fazer a API lá na linha 27, vocês vão ter que pensar na API lá. Não é o que eu quero. Porque nessa hora vocês podem esquecer um elemento. Se eu coloco 5 coisas, 5 dedinhos lá, e eu deixo esses dedinhos muito claros, eu não vou esquecer nenhum. Tá? Tudo isso tem que ter no planejamento de vocês. Então, o planejamento de vocês, ele é algo semelhante Urgs letras. Eu não tiro mais esse moletom, né? Ai, que eu tô longe da minha namorada. Esse moletom é dela. Pequenininho como ela. Planejamento é tipo isso aqui, ó. Minha opinião, tema. Você vai escrever o tema lá, cara pálida, tá? Escreve o tema. Ah, senhor, mas o tema tá ali na proposta. Eu sei. Só que se você escrever o tema lá, você também não vai esquecer nenhuma palavra do tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização tem que estar lá, acesso tem que estar lá, cinema tem que estar lá e Brasil tem que estar lá. Tá? Beleza? Ok. Aí, minha opinião, ou seja, minha tese, né? O que eu penso sobre o tema, como eu vou abordar este tema, porque sempre existem diversos caminhos, amores da minha vida, sempre. Democratização do acesso ao cinema no Brasil é porque nós passamos muito tempo na internet, é porque nós consumimos muito, é porque... que mais? A gente é manipulado o tempo inteiro, não só na internet. Sempre existe abordagens. As abordagens vão ser aqui, na minha opinião, tese. E aí eu vou para ideia de repertório. O que eu posso colocar no D1? Quais autores, citações, filósofos, poetas, quais fatos históricos, quais dados estatísticos, jornais, revistas, redes sociais, pesquisas, índices. D2, mesma coisa. O que eu posso colocar aqui? Tá? Depois, PI com os 5 elementos. Agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Tá? Beleza. Isso aqui está na minha apostila. Mas acho que teve uma aluna aqui que comprou. Primeira edição ela está se esgotando, depois ela vai ficar um pouquinho mais cara. Redação Enem 2020. Quem quiser está à venda no profhenriquearaújo.com.br. Tá bem? Aí, vamos lá. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que quanto mais bem feito e mais completo for o planejamento, menos pensamento você precisará na hora de escrever a redação. Gente, pensa o seguinte, eu tenho certeza que vocês já tiveram as duas experiências. A primeira experiência é de uma semana que eu organizei toda ela bem bonitinho e para estudar, né? Ou um dia que eu tinha muita coisa para fazer e eu tinha que organizar para dar conta. E
uma semana que não foi lá essas coisas, eu não planejei nada e eu tive que ir fazendo à medida que isso ia acontecendo, né? Qual que foi mais produtiva e mais organizada, né? Obviamente aquela semana que foi planejada. Então o planejamento, gente, ele facilita que na hora da escrita da redação seja só eu colocar as ideias que eu organizei antes. Quem tem problema de colocar as ideias no papel tem um problema de planejamento. Porque se eu coloco que primeiro eu vou colocar os ingressos, e os ingressos eu vou trazer a partir, por exemplo, de um dado de pobreza, né? Eu posso pensar isso. Eu não tenho muito dado sobre os ingressos e tal. Sim, mas eu sei que a população no Brasil é uma população pobre. E eu sei que 40% vive com tanto. Que dinheiro. Agora estava aparecendo que as pessoas vivem com R$ 150 no mês. Como é que essas pessoas vão no cinema? Agora ninguém mais vai, é óbvio, né? Mas como é que elas iam ao cinema? Tem como. O cinema é 30 pila, 40. O dólar tá a R$ 6, gente. A R$ 6. Olha, eu vou dormir. Coisa sal. Então, hoje eu tô assim, tipo, vontade de quebrar alguém, sabe? Mas enfim, eu pego este dado e coloco no meu D1. Entende? Então, bota, quanto mais for organizado, melhor. Além disso, vocês têm que cuidar algumas coisinhas, tá? A divisão gráfica é bom vocês pensarem no planejamento. Então, 6996. Tá? É um esquema bom. 6 na introdução, 9 em cada desenvolvimento, 6 na conclusão. Tá? Vocês vão lembrar, né? 6996. Todo mundo, né, lembra desse número. E também uma coisa importante que é a dosagem entre repertório e argumentação. Tá? Gente, isso é importante. Nos desenvolvimentos, eu vou ter que colocar, presta atenção nisso aqui, nos desenvolvimentos, eu vou ter que colocar uma informação que é externa. De repente, até 2 informações externas. Né? Um dado estatístico e uma citação. Eu preciso colocar algo que venha do mundo, o que a gente está chamando de repertório social, repertório cultural. A gente precisa disso. Só que eu preciso também argumentar, cara pálida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dosar os meus desenvolvimentos para que ele tenha uma quantidade boa, uma gangorra equilibrada entre argumentação e repertório. Eu não posso jogar só repertório e não ter argumentação. Eu não posso fazer o contrário também. Tá? Então, isso não pode ficar desequilibrado. Eu tenho que pensar essa dosagem. Isso tudo antes, gente, a escrita é só o final. Quando a gente entende que a escrita é só o resultado e não o processo, a gente entende a prova de redação. A prova de redação não é a escrita definitiva. A prova de redação é um plano de texto, é um rascunho, né? É uma organização prévia, é esse processo. Teria que estar muito bem articulado isso, tá, Gabriele? Repertórios, vocês podem trazer os mais diversos. A questão toda é que às vezes eu trago um repertório que eu tenho na cabeça e ele não é muito compatível ao tema. E eu tenho que fazer essa relação. Então, como é que eu vou trazer a Carolina de Jesus e o Quarto de Despejo para o cinema? Bom, a Carolina era uma pessoa muito... por exemplo, ela teve isso no livro, né? Teve um cinema na favela, ela mostrando o deslumbramento dessas pessoas com o cinema. Então, poderia trazer essa parte do livro, mostrar que o cinema, as pessoas das favelas, das periferias, não têm acesso, nunca tiveram, que as pessoas mal sabem ler e escrever,
né? E citar a Carolina, tá? Mas cuidado, isso tem sempre que ter uma relação com o tema. Se você botar o quarto de despejo e dizer que a Carolina era uma favelada que escrevia, não me disse nada sobre democratização de acesso ao cinema no Brasil. Entende? Quer dizer, olha, desde os anos 60, a Carolina já denunciava que a cultura não chega nos lugares periféricos, né? E isso perdura até os dias de hoje. Então, fazer essa ponte, fazer essa relação entre o repertório e o tema, tá? Beleza, amor da minha vida? Além disso, vamos pensar que, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui da minha apostila para vocês. Aqui, ó. Vamos pensar que nós queremos chegar aqui, ó, na escrita oficial, tá? Esse aqui é o ponto de chegada, é o resultado, tá? Aí nós temos uma folha em branco. Eu posso tentar fazer este pulo aqui. Só que esse pulo aqui, ele é muito mais difícil, ele é muito maior e ele é muito mais possível de ser disperso. Lá pelas tantas, eu já estou falando de uma outra coisa, tá? Quando eu vou direto. Então, eu tenho mais possibilidades de dispersão. Ou eu posso vir para cá, dar um pulinho pequeno para o plano de texto, dar um outro pulinho pequeno para o rascunho e depois dar um outro pulinho pequeno aqui para a escrita, para a escrita oficial. Né? Então a gente tem que pensar que a escrita oficial ela é só resultado, que o processo está aqui. E esse processo aqui é o que vai resultar na escrita oficial. Aqui está o tratamento sem cloroquina. Certo? Ok? Entendem isso? É como se eu pulasse um rio, né? Posso dar um grande salto ou pular em pedrinhas pequenas. Isso é estratégia. Eu consigo chegar nesse lugar e vou depois para o final. Tá bem? Gente, eu quero um passo a passo de um bom planejamento. Vamos então um passo a passo de um bom planejamento. Primeiro, o óbvio. Então, deixa eu botar passo a passo de um bom planejamento. Primeiro, óbvio, né? Ler a proposta e os textos de apoio, tá? Eu quero que vocês escrevam o tema, isso é importante. Depois, perguntar por que existe em relação ao tema. Aí vocês vão encontrar já a tese, né, o ponto de vista de vocês em relação aos argumentos. Então, por que existe esse problema? Exemplo, por que não existe a democratização de acesso ao cinema no Brasil? Porque, né, o Brasil, o cinema no Brasil não é democratizado. Porque existe a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Por quê? Nisso eu vou encontrar aí causa, eu vou encontrar o porquê existe, eu vou encontrar os argumentos que eu posso escrever nos meus desenvolvimentos. Encontrei argumento, eu vou levantar ideias. Então aqui é um momento de levantamento de ideias, o chamado brainstorming. Né? Gente, aqui vocês vão colocar no papel tudo que vier na cabeça,
Tudo, 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 tudo. Ah, só, mas é ridículo. Eu lembrei do Titanic quando falou de cinema. Bota Titanic. Esse momento, eu aconselho vocês a fazer a prova de linguagens. Quem se dá bem ali no tempo da prova de linguagens, quem não quer fazer a redação logo de cara, quem acha que vai conseguir depois, todas essas coisas, tá? Mas... Ai, perdão. A referência pode vir de qualquer lugar, Gabriel. Nesse momento, o que vier na cabeça, sabe? Isso, não sei se alguém aí quer publicidade e propaganda, mas a publicidade tem muito isso, o brainstorming, né? Então é fazer. Ideia, 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 ideia. Repertório, repertório, repertório. Ah, lembrei assim, eu lembrei de uma coisa nada a ver. Bota, bota. Aí tem o quarto momento. O quarto momento é a seleção de repertório. E aí sim eu vou ter que escolher os melhores e eu vou ter que desapegar. Ah, eu queria tanto colocar esse repertório, bom, mas não tem mais esse. Como é que eu vou organizar repertório? Eu vou organizar repertório a partir de algumas coisas específicas. A qualidade acadêmica, escolar, né? E a relação de um repertório com o outro. Então, eu tenho um repertório aqui que é um dado histórico e eu tenho uma citação e eles fazem sentido um com o outro. Eu vou usar esses dois então. Nesse momento, é aquele momento que a gente organiza o nosso texto para quais repertórios vão sustentar a minha argumentação. Quais são os pilares de sustentação da minha argumentação. E aí, depois disso, eu vou fazer a minha organização de argumentação, ou seja, o que eu vou colocar no D1, o que eu vou colocar no D2. E, por fim, a proposta com os 5 elementos. Gente, na segunda ou na terça, não sei, que eu não cuido dessas coisas, vai sair no meu canal do YouTube um vídeo sobre repertório, tá? Se inscrevam. Exatamente isso que eu estou falando com vocês, só que em 15 minutos, tá? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra imagem aqui da minha apostila, que é essa aqui, ó. Tema, então eu vou escrever o tema, eu vou ter a minha tese, e aí eu vou puxar um quadrado de D1, D2, em que nesse quadrado eu tenho argumento e repertório. Isso é uma possibilidade para os dois parágrafos de desenvolvimento terem repertório ali e terem argumento. A gente não esquecer de nenhum, tá? Beleza? Uma outra coisa, gente. Essa coisa de autoria. Autoria é igual a organização, tá? O Enem entende que vocês não vão conseguir ser autores num texto tão engessado, em algo tão que eu preciso fazer, introdução, desenvolvimento, conclusão, que eu preciso seguir um tema que eu não quero falar sobre. O Enem entende tudo isso. Algumas coisas o INEP ainda entende, tá? Então, o que eles pensam assim? Bom, não vai ter como a criatura ser autoral, porque o texto ele pede um modelo muito engessado. Como é que a gente vai definir a autoria? A gente vai alinhar a partir da organização. Então, o Enem vai mostrar para os corretores que a autoria é igual a plano de texto. Que mostre um projeto estratégico de argumentação. Então,
Quanto mais planejado e quanto mais eu mostrar esse plano de texto para o meu corretor, mais autoral vai ser a minha redação. De novo, redação com autoria no Enem, não estou falando de URGS, no Enem é uma redação organizada. O Enem não vê e não avalia em nenhum momento questão de estilo. Autoral é ter um estilo próprio. Eu escrevo assim. Não. Tá vendo? E aí algumas coisinhas para evidenciar. Como posso evidenciar o meu planejamento? Como eu posso evidenciar o meu planejamento? Algumas coisinhas. A primeira delas, mostrar os argumentos na introdução. Mostrar os argumentos ao final da introdução. A gente já falou sobre isso, né? Então, no final da introdução, eu vou dizer, caro corretor, não vou dizer assim, né? Óbvio, mas eu vou dizer, você vai perceber no D1 isso e no D2 você vai ler isso. Ok? A gente faz o que a gente chama de antecipação argumentativa, anúncio dos argumentos, né? O cinema está caro, o cinema não é democratizado devido aos altos preços dos ingressos e à popularização de streamings. Ponto. E segue. Atualmente, né, em primeiro lugar, vale se destacar que o Brasil é um país ainda muito pobre e que muitas pessoas não conseguem ter acesso à cultura devido ao seu valor monetário. Ponto. De acordo com o IBGE, 40% vivem com R$ 150 por mês e os altos preços dos ingressos às vezes chegam a R$ 50. Sem contar que os cinemas estão em shopping centers que cobram estacionamento, que isso e aquilo. E aí eu consigo começar a escrever uma redação e falar como a dublagem. Tá bem? Isso é uma coisa importante. Então, mostrar os argumentos ao final da introdução. Segunda coisa, retomar ideias, não esquecer ideias. Tomar ideias. Então, eu falei uma coisa na introdução, eu vou retomar. Algo que eu falei no argumento, eu vou retomar na conclusão, tá? E a terceira coisa é fazer um fechamento de texto, trazendo ou o tema ou um repertório. Gente, depois da API, presta atenção, gente, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Depois da API, eu vou fazer um período lá na linha 29-30, que eu só vou retomar o meu repertório do início, se é que eu coloquei. Mas eu comecei falando sobre o Titanic, e aí eu vou dizer lá, então o Brasil vai afundar. Como o Titanic. Meu Deus do céu. Mas eu vou retomar o meu repertório, tá? Fazer o que a gente chama de texto circular nesse final otimista, né? Tá? Isso mostra para o corretor planejamento também. Eu não sei se vocês chegaram a ver o meu texto sobre a Regina Duarte, que eu publiquei no meu IGTV, mas eu termino com uma imagem da Regina dançando, tipo a Mary Poppins, assim, num terreno baldio e o mato crescendo, né? Esse terreno baldio eu trouxe lá no início. Então mostra para o corretor assim, opa, quando ele trouxe esse livro, essa música, esse autor, ele já sabia como ia terminar. Isso é planejamento. Então esse texto circular, ele é um texto que funciona
tem muitas redações nota 1000 nesta estrutura e mostra planejamento para o corretor ou a corretora. Tá bem, cara pálida. O que vocês querem saber de mim? Tem 4 minutos para vocês me sugarem. Dúvidas, angústias, questionamentos. Pode falar. Entendi tudo, senhor. Maravilha. Faça um planejamento, gente. Uma coisa importante. Plano de texto não é texto. E texto não é plano de texto. O que é plano de texto? Esse esqueleto aqui, ó. Esqueleto, esquema. Até deixar ele aqui comigo. É um esqueleto, é um esquema. Tá? Não é tópicos. Pode ser tópicos? Pode, mas dentro daquilo que eu falei, Maria. A minha proposta com os 5 elementos é um esquema, né? Meu D1 vai ter isso, 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 depois vai ter isso. É um mapa mental, tá bom? Eu acho que é uma ideia melhor do que tópicos. Tese, argumentos, repertório, proposta. Persistência da alfabetização, do analfabetismo na sociedade brasileira. Tá já com o ensino. Não sei se o ensino está me ouvindo, mas isso é para as 3 turmas, para o MED também, tá? O MED tem lista hoje, mas vai ter redação hoje. Quero eles trabalhando. Tá vendo, queridos e queridas? Tá a proposta com o ensino já. Façam-na. Beleza, amores? Me vou então. Tem outro prof chegando aí. Se cuidem. Até semana que vem. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Gente, vai longe isso, hein? Fiquem em casa. Beijos.